Eu sou a Inara, estou apaixonada por livros e hoje eu vim trazer para vocês um veredito da série Era Uma Vez um Coração Partido. Gente, finalmente era uma das séries que eu queria terminar muito esse ano, né? Eu tinha lido o primeiro no começo do ano, trouxe eles da Bienal. E quando eu fiz o vídeo de séries em andamento, eu falei que eu queria muito, né? Já até falei que spoiler, que eu já tava terminando, já tava no livro 3. Finalmente terminei. Eu vou fazer fazer um resumo da história e depois eu vou fazer uma parte com spoiler. Então, quando eu for fazer a parte de spoiler, eu vou colocar a minutagem aqui quando termina o spoiler, pra quem não quiser, não tenha lido ainda o livro, não ver, não receber esses spoilers, tá? Era Uma Vez o Coração Partido vai contar a história da Evangeline e do Jacques. A Evangeline é uma garota ali de uma cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade dela, mas de uma cidade assim que chega as histórias, né, desses contos, dessas lendas, e ela cresceu ali na loja de curiosidades do pai dela. Ela é órfã, a mãe dela morreu quando ela era pequena, o pai quando ela estava um pouco maior, mas o pai dela casou de novo, então ela tem uma madrasta, ela tem uma irmã meio que adotiva assim, né, e a gente vai acompanhando isso. Quando a gente começa esse primeiro livro vai falar muito sobre a Evangeline, meio que procurando o que ela quer, né, da vida, assim. Ela já não tem ninguém, então a madrasta já não trata ela muito bem, essa irmã também não. Mas ela tem a visão dela que ela tem, que é só essa madrasta que é ruim. Mas ela vai... Tem um rapaz ali que ela é apaixonada, que por algum acaso vai se casar, tá se casando com a irmã dela. Quando a gente começa o livro, é isso que tá acontecendo. E ela vai atrás do Jacques, que o Jacques é o príncipe de copas. Ele tem uma lenda ali, né, que os arcanos, né, ele é um arcano, então os arcanos fazem... você pode fazer acordos com os arcanos em troca de alguma coisa. Então ela vai fazer esse acordo com o Jacques. Ela ganha 3 corações partidos no pulso. E ela precisa de fazer alguma coisa. O que ele pedir é um beijo, né, em cada coração. E ele vai conseguir impedir esse casamento do que ela acredita ser o verdadeiro amor dela. Mas as coisas não dão muito certo, então a gente vai acompanhando isso. O casamento é impedido, mas vai acontecer muitas outras coisas depois, que vai recorrente a essa promessa que ela faz. Nesse primeiro livro a gente vai acompanhar ela indo pro Magnífico Norte. O Magnífico Norte é da onde que a mãe dela era, e a mãe dela sempre contava muitas lendas, muitas histórias desse lugar. Só que a lenda, tipo, que ela conhecia mais, que ela mais gostava, é a lenda a balada da raposa e do arqueiro. E que nunca existe o final, nunca tem o final, porque tem a lenda, né, a maldição das histórias do norte, que toda vez que você pega um livro, né, você pode ler um livro, uma lenda, uma história ali, e o momento que você acaba de ler, assim, as palavras já são mudadas. Então, nunca a história que chegou pra ela é realmente a história verdadeira. Pra ela e pra mais ninguém. Então, a gente tem isso. É uma história muito voltada muito pra lendas e baladas, as baladas têm essa fama, né, de nunca acabar bem, as lendas nunca são o que eles pensam, então tem muita coisa assim mágica por trás. A gente vai conhecer aqui outros arcanos também, o Caos, a Lala, que o Caos é um vampiro. Eu não lembro o nome dele mesmo como arcano é Caos, mas eu não lembro muito o poder dele assim. Mas ele é um vampiro ali. E a Lala é a noiva abandonada. Então a gente vai acompanhar ela com o Jacques e simultaneamente esses arcanos. No Magnífico Norte a gente vai conhecer também o Apolo, que é o príncipe dessa cidade, é o príncipe herdeiro. Então ela chega ali no momento em que ela é mandada, meio que intermediária assim, pra representar um reino ali, o reino dela, nesse lugar. E ela acaba conhecendo o Apolo, ela chega no momento em que ele tá disposto, tem um acontecimento, um evento que eles fazem quando o príncipe vai se casar. Vai acontecer na festa até o príncipe escolher uma esposa. Então ela chega nesse momento, vai acontecendo muitas coisas recorrentes a isso, que seria um spoiler, então não vou falar. Mas os outros é muito uma continuidade disso. Mas é um livro que eu indico muito, é um livro muito bom. Eu acho que o único que eu posso falar sem spoiler, na verdade, é esse. Mas realmente, o próximo, acho que não é um spoiler muito grande de se falar, porque a Evangeline ela tem uma peculiaridade, ela tem o poder, né, de abrir portas. E eles têm uma lenda, né, que não é muito falada, mas a gente percebe isso no segundo livro, que é quando você tem um cabelo rosa, né, as pessoas com cabelo rosa que nascem ali de tempos em tempos podem abrir o arco da Valorosa. Então eles querem ela pra isso. Então isso eu acho que não é uma coisa muito
É importante, mas acho que não é um spoiler grande assim pra se dizer, pra mim conseguir desenvolver o que acontece nos próximos. Então, a Evangeline tem o poder, né, de o sangue dela consegue abrir portas e é o principal motivo porque ela tá aqui. Tem a lenda de várias pessoas que ela tem um cabelo rosa, então o cabelo dela é um indício assim que cria, tem uma lenda, né, que uma pessoa com os cabelos ouro rosé vai ter o poder de abrir o Arco da Valorosa. E é dessa geração, é o Angeline. Então, os livros vai girar um pouco em torno disso, porque independente se ela tivesse feito o acordo com o Jax, provavelmente ela teria parado onde ela foi parar, sabe? Porque era o destino dela. Então isso acontece, é o motivo que eles querem ela, é abrir o Arco da Valorosa. Então é o que vai levar a gente ao livro 2, que o livro 2 vai ser essa correria, essa busca, né, pelas 4 pedras, que é responsável, né, que as 4 juntos, junto com a Evangeline, conseguem abrir esse arco. Então a gente vai ver isso no segundo livro. Eles conseguem, né, cumprir o objetivo deles, conseguem abrir o arco. Tem lendas muitas enigmáticas assim sobre o que tem dentro do arco. Algumas pessoas acreditam que ele guarda, né, o monstro que a família Valor criou, que a família Valor era uma família muito poderosa que comandava o Magnífico Norte há muitos anos atrás e supostamente eles já morreram há muitos anos e acabou sendo e criaram isso. Então pode ser que ali tem um monstro que eles criaram, ninguém sabe como aconteceu, cadê os corpos, onde foi pra parar essa família, mas eles sabem que eles estão mortos. Então, ou tem um monstro lá dentro, ou tem, pela lenda que eles falam, a chave, né, pra destruir as maldições. O Jax até comenta que toda maldição tem uma porta dos fundos, pode ser quebrado de uma forma diferente do que é falado, assim. É um livro muito bom. O segundo, pra mim, foi maravilhoso. Vai acompanhando muito essa trajetória mesmo. A gente vai percebendo, né, que as coisas talvez não sejam totalmente da forma que a Evangeline gostaria. Mas o Jax está sempre ali, talvez ela tenta, né, não estar perto dele, manter ele longe, mas no final das contas ele sempre está ali e ela sempre precisa da ajuda dele para alguma coisa. No terceiro livro é a finalização dessa série. Eles vão, né, a Evangeline vai ter, no final do outro livro, ela vai perder a memória. Então, o terceiro livro vai ser uma busca dela a trazer essa memória de volta e descobrir por que ela perdeu a memória, quem tirou a memória dela. Porque uma pessoa fala que foi uma coisa, mas na verdade não foi essa pessoa que tirou, foi outra. Então a gente vai acompanhando muito isso, ela tendo flashes, ela conhecendo o Jaque de outro jeito, não como o arcano, né, mas como o arqueiro, que é a forma que ele se apresenta pra ela. Então ele ensina ela a se defender, ele salva a vida dela várias vezes aqui. E tem um final, gente, maravilhoso, que é o final que quem lê o livro vai gostar. É um final que é tipo, dá um alívio, tipo assim, até que enfim eles tiveram paz, até que enfim aconteceu isso, que era o que a gente queria. É muito bom. E agora eu vou falar a parte dos spoilers pra vocês. Parte com spoilers, tá? Vou tentar ser breve, mas algumas coisas, alguns acontecimentos importantes assim, que acontecem na história que, tipo, pra mim foi maravilhoso. Acho que no primeiro livro não tem muita coisa, mas a parte que, tipo, ela cai na real, que, tipo, ela vai pra esse Magnífico Norte, ela pega e leva a irmã dela, que ela acredita que a irmã dela é uma boa pessoa, então ela pode... E também é uma forma pra compensar, já que a irmã dela não casou, né, com o cara que ela gostava, porque ela fez o acordo com o Jax, ela resolve levar essa irmã pro Magnífico Norte, em troca, tipo assim, vou tentar dela uma vida boa, porque eu me perdoo pelo que eu fiz a ela. Então ela tenta compensar isso, mas na verdade ela percebe que a irmã dela não é tão boa assim. Então ela descobrindo, e o Jax falando, tipo assim, acorda que ela não é tão boa assim, e você não precisa de ter ela por perto, pra mim foi tipo assim, acorda, por favor, que eu preciso. Mas esse primeiro livro são acontecimentos muito, tipo, introdutórios mesmo, pra se entrar no universo, assim, mas é um livro muito bom, que dá vontade, né, de ver o que vai acontecer. Eu falei, né, na parte sem spoiler, sobre esse príncipe, esse baile que vai ter. A gente acaba vendo que Evangeline casa com Apolo, que é esse príncipe, e ela é acusada de matar ele. E no final ela descobre, né, que o Jax é o culpado, assim, que o beijo dela que foi capaz de colocar ele pra dormir, na verdade ele não morre, que é o que leva a gente ao livro 3, que é ela tentando trazer ele de volta, quebrar a maldição, e ela acha que tá apaixonada, e pra ela só o Apolo existe. E no primeiro livro, na verdade, ela nem sabe se ele realmente tá com ela por causa do beijo, ou se ele realmente gosta dela. E, infelizmente, a dúvida dela, né, acredito que foi mais uma obsessão
dele que ele não realmente gosta dela, que a gente vê isso no livro 2, que ele está desacordado, ele está ali, pouquíssimas pessoas sabem que o Apolo está vivo e não morto. Vem um novo príncipe dizendo que é um primo distante que vai herdar, porque o irmão da Apolo, né, é acusado de tentar matar ele. Então, fica esse primo, que é o impostor, que na verdade é o Luke, que é o cara por quem ela fez o acordo com o Jax. Então, ele aparece ali querendo ser o rei no lugar da Apolo, e ela fica atrás. O Jax sempre fala com ela: você quer acordar o Apolo? Eu posso te ajudar, abre o arco da Valorosa. Então acontece muito isso. Então chega um momento que ela está disposta a abrir o arco, porque ela é amaldiçoada 2 vezes junto com a Apolo, que uma é ligar os dois ao sangue. Então se alguém fere o Apolo, também fere ela. E outro que eles são amaldiçoados pela balada da Raposa e do Arqueiro, que a gente conhece aqui, que é a balada que a gente também descobre aqui, que é o do Jax, né? Ele é o arqueiro dessa história. Aqui a gente tem muitas respostas de quem é o Jax, de quem ele foi antes de ser o arqueiro. Quem ele era o arqueiro antes dele ser o nosso arcano aqui, que a gente conhece como Príncipe de Copas. A gente vê muito, a gente descobre que ele era o arqueiro dessa história. Eles vão pra uma cabana, assim, é onde que eles percebem. Ela percebe o quão ela realmente gosta dele. E ele tenta protegê-la muito. E é uma cabana que não pode... As maldições não funcionam dentro dela. A gente descobre, né, que a gente nunca sabe o final. Isso eu gostei muito. Que teve... O Jax conta qual que foi o final da balada da Raposa do Arqueiro. Que a gente tá escutando essa balada desde o primeiro livro. E aqui ele fala que ele é o arqueiro. E que ele tentou resistir. Ele não matou, né, a raposa. Só que é quando ele recebe a maldição de o beijo dele ser... Ele descobre, na verdade, que ele foi amaldiçoado, que o beijo dele é mortal. Então todo mundo que ele mata, que ele beija, ele vai matar das garotas. E isso faz sempre com que ele tenta se manter longe da Evangeline pela vontade que ele tem de ficar com ela, porque ele realmente se apaixona por ela e ele quer proteger ela. Então aqui vai ser a trajetória. Os dois em busca das pedras, né? Tem 4 pedras aqui que criam, que juntas conseguem abrir o Arco da Valorosa junto com o sangue da Evangeline. Então ela vai fazer, ela vai ir atrás. Eu gostei muito que não é um livro que demora isso acontecer. Eles vão atrás das pedras, ela é atraída, né, por ela ser a chave para abrir, ela é atraída a essas pedras. Então é um processo interessante de se seguir. Não é também um livro muito grande. Então naquele livro que você vai ficar, tipo uma série que você vai ficar 10 livros para conseguir o objetivo. Não, é uma coisa rápida, é uma coisa divertida. Você vai vendo ali muitas coisas ali por trás. Então o Apolo vai ficar o livro inteiro caçando pra tentar matar ela. Ele tenta resistir. No final eles abrem um arco. Isso, amei a cena que eles abrem o arco, porque o Jax da primeira vez não vai. E quando ele chega, depois que abre o arco, ele só quer as pedras juntas têm o poder de voltar no tempo. Então ele quer voltar no tempo e fazer com que a única princesa ali que beijou ele e não morreu se apaixone por ele, pra ele ter a experiência de ter um amor. E a Evangeline não quer que ele faça isso. E ela acredita que ele vai fazer, mas ela queria usar as pedras antes, mas ela dá ele o poder de escolha. E quando ele chega e ela morre, infelizmente, mas ela volta. Mas ela morre, o Caos, né, que tá o vampiro, ele tem uma focinheira pra ele que ele não tem controle, né, de se alimentar, então ele acaba matando todo mundo que ele se alimenta. É um dos motivos, né, pra ele abrir o Arco da Valorosa. A gente descobre ali que toda a família Valor tá ali dentro, eles não morreram. E que o Caos é o Castor, que é um dos filhos da família Valor. Que também, a gente vai ver ao longo do livro, que tem uma história também, que ele cresceu junto com Jax. Então tem muitas histórias dentro da história, digamos assim, que é muito interessante de você ver e de você descobrindo onde cada uma daquelas pessoas que você tá conhecendo se encaixa, porque até então você não associa, porque elas vêm com nomes diferentes, igual o Jax. Então a gente vai acompanhando isso. O Caos acaba matando a Evangeline e o Jax chega e ela já tá morta. E ele pede pra mãe dos Valor ajudar ele e ela fala que não pode, que é um favor que ela vai fazer pra ela de não ajudar. Então ele volta com o objetivo de salvar ela e ele consegue. E ela só ficou sabendo isso no 3º livro. Gente, é fantástico, tá? Mas aqui no final o Apolo vai tirar a memória da Evangeline, que vai trazer a gente no livro 3. Que é eles nessa grande busca, nessa busca por ter as memórias de volta. Ela tem uma caçada, o Apolo volta, né, no final do outro livro e faz uma caçada contra o Jax, que ele acreditava ser um amigo e na verdade é um traidor. E tem até aqui atrás que vê seu melhor vilão. Então a gente vai ter 2 vilões aqui. Eu só considero na verdade, que esses 2 vilões são vistos como o Jax e o Apolo. Pra mim, gente, só o Apolo que é vilão, porque
ele tem algumas atitudes tão duvidosas assim, tipo, ele não ama a Evangeline. Isso é visível, a gente tem essa resposta aqui, mas é uma obsessão. Ele fica obcecado por ela, então ele precisa ter ela, então tirar as memórias dela vai fazer com que ela não queira o Jax, ela queira o Apolo. E ela fica tipo, eu preciso falar alguma coisa importante pra alguém. Talvez seja pro Apolo. Talvez eu tenha aberto mão das minhas memórias por causa dele. E tem até uma frase que ela pega e fala que o Apolo fala que trazer as lembranças dela de volta pode se machucar, né? Pode ser perigoso. Mas ela pega e fala que mas existe certas coisas pelas quais vale a pena sofrer. E a Evangeline acreditava que essa era uma delas. Que ela tá realmente disposta a trazer essas memórias de volta porque ela precisa entender o que tá acontecendo. É muito bonito como é que ela conhece, né? Mesmo não sabendo quem o Jax é. Ela conhece outra versão dele, que é o arqueiro. E ele ajuda muito ela e ela fala, gente, como é que eu posso... Ele pode ser ruim, tipo, ele mata uma pessoa ali pra salvar ela, mas ele tá salvando a vida dela e ele é acusado de matar uma família ali, mas na verdade não foi ele. Tudo que vai acontecendo, eles vão colocando a culpa no Jax e não é ele, não tem culpa de metade do que ele é acusado. Mas as atitudes, assim, do Apolo ao longo do livro são muito duvidosas. Se você começa a gostar dele... Eu não gostei dele em nenhum minuto, mas se você começa a gostar dele em algum momento, quando ele volta, ele fica muito narcisista, de, tipo, no sentido, tipo... Nossa, mas eu morri, ninguém se importou comigo. Porque ele era muito príncipe de só estar lá, bonito, pra fazer um retrato. E ele não faz grandes acontecimentos, grandes coisas ali. E ele acha que ser amaldiçoado vai trazer ele na glória. Só que não. Ele só é visto... Ele morre um dia, no outro dia chega outro príncipe falso. E todo mundo não tá nem aí pra ele. E quando ele acorda, ele sente muito isso. E ele vira um verdadeiro vilão, assim. Principalmente pra Evangeline. É muito pesada, assim, a cena que ele tira as memórias dela. Porque ela grita, ela pede pra que ele não faça isso, mas ele faz. E esse livro, assim, a gente vendo ele realmente se tornando o vilão que a gente imaginava que ele se tornaria desde o início. É uma concretização, sim, realmente. Ele não ama ela. Tem um momento ali que ele tá disposto a sacrificar ela pra... pra conseguir, né, a imortalidade, pra ele virar um vampiro. E o pai dos Valor até fala, olha, se você fazer isso, você vai tirar... vai ser tirado de você uma coisa que você ama, uma pessoa que você ama. E na cabeça dele, ele vai virar um vampiro pra salvar, ajudar a proteger a Evangeline. E na verdade, na cabeça dele, ó, eu vou... Quando ela lembra a memória, ela tá com o Jax, ele pensa, eu vou te levar, porque se você não quer ficar comigo, eu queria isso pra te proteger, mas você não quer ser protegida, mas eu quero a imortalidade. Então ele vai lá, leva ela. É uma cena que a gente acha muito que vai dar problema, né? Porque tá ali o Jax preso pelos filhos da família Valor ali. E a Evangeline presa no sentido de que ela vai ser dada como sacrifício ali pra ele conseguir esse objetivo dele. Só que, gente, o pai dos Valor só fala, tipo assim, calma, isso precisa ser feito. Gente, esse cara... O final da Apolo, pra mim, foi sensacional, porque ele toma ali, tem todo um processo ali que ele precisa pra virar vampiro. E a árvore, em vez de matar a Evangeline, gente, spoiler, porque eu preciso falar isso. Gente, ela pega e vai pegando ele, o Apolo, porque, tipo, a gente percebe isso, o amor da vida dele não é ela, é ele próprio. Ele se importa muito com a própria aparência, com a própria fama, e quando isso acontece, gente, é maravilhoso. Aí temos um final maravilhoso da Evangeline e do Jax, tendo a vida deles, poder ir embora, poder seguir o que eles querem, mas é muito bonito. De se ver isso, eu falei até no vlog de leitura sobre as maçãs. Não tivemos uma resposta das maçãs, mas no livro, né, tem contos... Eu pesquisei, na verdade, na internet, e diz que as maçãs o Jax vai comendo toda vez que ele tem vontade de beijar a Evangeline. Então é a forma dele ali se distrair pra não fazer isso, porque ele tem muito medo dela morrer. E, gente, é tão bonito a parte, tipo assim... a gente tem a resposta, né? Quem colocar maldição nele. As duas maldições, tanto do arqueiro, tanto a do beijo. A gente tem aqui uma resposta. E a Evangeline acredita tanto que o amor verdadeiro pode quebrar essa maldição. E, gente, é muito verdade. É muita visão, assim, do que poderia acontecer. E a pessoa ali, a gente conhece a pessoa que amaldiçoou ele, que é uma grande, uma vilã, assim. Que eu acredito, pelo final dela, ela deve ter um próximo livro. O final dela não, na verdade tem contos extras que eu vou falar mais pra frente, porque quem quiser ler o livro, né, e não quiser spoiler vai ter acesso a essa informação. Mas eu acredito que ela vai ter um livro dela, uma série talvez, trilogia, né, que a autora gosta de fazer trilogia, mas é tipo assim, ela tem ela tipo assim, eu estou disposta a morrer pelo que eu acredito. Então se eu acho que se eu beijar você, eu vou quebrar sua maldição, tá tudo bem. E quando eles se beijam da primeira vez, e ela não morre, mas ela fica sem respirar, porque ela não acredita naquilo. E ele, você tá bem? Aí fala,
Eu tô bem, eu só esqueci de respirar e é muito bonitinho, gente. Ele é preocupado com ela, é perfeito. Eu adoro as cenas, o Jax procura, preocupando-se em cuidar dela. Ele sempre fica procurando uma forma de quebrar a maldição. Essas maldições que foi colocada nela e no Apolo e ela não acha que foi ele. É que ele tá querendo isso, no final das contas ela acha que ele só quer, só vai ajudar ela se ela ajudar ele a abrir o arco da Valorosa, né, no livro anterior. E, gente, é muito, muito top. O como a gente percebe que, gente, ele quer aquilo, mas ele quer tanto ajudar ela também, isso é muito bonito. Eu acho que os spoilers foi isso. Eu vou colocar, né, a minutagem lá pra quem não quiser ver. Mas eu queria falar muito, gente, uma coisa. Os 3 livros foram 5 estrelas favoritadas, eu indico muito. É uma fantasia, um livro de fantasia. Eu não sei se Caraval vai explorar tanto mais os universos, se vai ter mais arcanos. Eu quero muito ler. Mas esse daqui, ó, maravilhoso. Pra quem gosta de romantasia, vai amar esses livros. Demora muito pra acontecer, sim, porque a gente precisa, né, ter aquele processo de o Jax não, o beijo dele é mortal, então a gente precisa ter sempre na cabeça, tipo, nossa, eles podiam se beijar nesse momento. Mas se beijar nesse momento, talvez ela morra. Então, tipo, a gente fica muito pensando nisso. Mas eu prometo que dá tudo certo. Vale muito a pena essa leitura. É um universo muito bem construído. Eu gostei muito essa coisa dos arcanos. Eu quero muito ler Caraval por causa disso. Dei 5 estrelas favoritadas nos 3 livros. Acho que posso dizer que é uma série favoritada minha no momento. E é um livro que eu vou ler muitas e muitas vezes. E eu quero deixar também aqui pra... que eu comecei a falar, eu falei que não ia falar na parte dos spoilers, pra quem quiser ler o livro mesmo, ter acesso e saber dessa informação que talvez nem todo mundo conheça, que esses livros, a autora pegou e escreveu 3 contos extras, né, sobre a história. Na verdade, ela fala que não é um final alternativo, são opções coisas que podem acontecer. Então, eu acredito que é legal a leitura, pelo fato de que talvez um deles também pode fazer com que aconteça uma próxima série da autora do mesmo universo. Acho que ela deixou uma abertura para isso. Então são 3 contos. Um conto, cada conto vai contar uma coisa. Eu não vou dar spoiler porque é recorrente a coisas que está acontecendo, que aconteceu nesse livro. Mas são 3 contos bem legaisinhos, são bem rapidinhos. E que eu não sei se tem no Kindle, que eu procurei no Google, que eu fiquei sabendo que tinha. Então, se vocês pesquisarem lá, capítulos extras de A Maldição do Verdadeiro Amor, vocês vão encontrar lá. São 3 contos bem curtinhos. E no site que eu encontrei, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui embaixo. Se eu conseguir, eu coloco aqui pra vocês. Mas eu coloco foto do site que eu consegui achar aqui, que tem os 3 contos. São 3 links diferentes. Se eu conseguir, eu coloco aqui. Que eu acho bem legal. Eu gosto de ler esses livros e ter um capítulo extra, já ler de uma vez, que eu já não esqueço, já tô no pique da história. Mas tem um que dá muito uma entrada ali para um próximo livro, que é da pessoa. Vou não falar uma forma que não seja spoiler. Tem uma árvore ali, né, que é a árvore que é responsável, que pode ser criada dos vampiros, e é colocada uma maldição, digamos assim, para que uma pessoa específica ali seja solta. Só que a gente vê outra personagem indo ali e soltando uma outra pessoa, então, que já está presa ali dentro daquela árvore. Então pode ser uma possibilidade de uma próxima série. Eu só achei bem interessante, que se com certeza tiver, eu vou ler. Mas é isso. Acho que não tem muito mais coisa pra falar, sem falar spoiler aqui. Mas, gente, é uma série que vale muito a pena, é uma série muito boa. A escrita da autora é super tranquila, é muito fluida. O universo que ela criou é um universo muito interessante, personagens muito legais de se acompanhar, assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem, acionem o sininho das notificações, mandem pros amigos, me fala aqui embaixo se vocês têm interesse de ler essa série. Se vocês já leram, o que vocês acharam, que eu vou ficar muito feliz de bater um papo com vocês sobre Era Uma Vez um Coração Partido. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!